Olá pessoal, eu sou Josemir Lemos. Olá, eu sou a Clarissa Lemos. A nossa técnica escolhida para hoje é contação de história. É uma estratégia que nós podemos utilizar para que os estudantes desenvolvam a leitura. Isso, existem vários elementos que podem constituir uma narração, uma contação de história. Então hoje nós trouxemos aqui alguns elementos que podem ser utilizados no momento de uma contação de história. Por que podem? Você pode fazer essa contação sem nenhum deles, mas vai ser muito mais atrativa você utilizando alguns. Por exemplo, a Clarissa está ali com uma capa, que ela pode ali fazer uma contação de com tema de mistério, com bruxas. E nós temos aqui também a festa da Filó, que tem relação com essa capa que ela está usando. Isso, e além desses recursos como a roupa, assim como o jaleco que o Josemir também está usando, que tem alguns monstrinhos, que está relacionado ao livro dos 10 monstrinhos, outros recursos materiais que também podem ser utilizados, como fantoches ou personagens. Aqui nesse caso nós trouxemos alguns personagenzinhos de pelúcia, mas também tem os dedoches, que também podem ser um bom recurso para ser utilizado nas contações, fichas com desenhos. Se você não tiver essa ficha, você pode utilizar o data show e ir projetando as imagens do livro que você está ali fazendo a contação de história. A música também, ela auxilia bastante, ela envolve as crianças nesse momento de contação de história e isso faz com que essa situação se torne ainda mais rica. Além dos recursos, é importante a gente pensar também no como realizar essa contação de histórias, né? Isso, existem algumas técnicas que são fundamentais, então você precisa conhecer essa história, conhecer bem. Existem técnicas que vão auxiliar você nesse desenvolvimento, mas o que você precisa ficar atento é que numa contação de história, você não pode mudar o desfecho, você não pode mudar ali o enredo principal. O enredo principal da história, nem os personagens. Você pode adicionar ou omitir alguns elementos, mas aquela história, a parte principal dela, ela precisa ser revelada para as crianças, para os leitores. E por que é importante fazer a contação de histórias, né? Em que ela auxilia? Então, nós anotamos aqui alguns pontos. A questão da oralidade. Ela ajuda a desenvolver a oralidade. Em que medida? Em duas, talvez. Quando a criança conta a história, ela desenvolve a oralidade dela, porque a criança ela já conta antes mesmo de saber ler, ela já é capaz de recontar uma história. E também quando ela ouve o outro falando, o outro elaborando o pensamento para falar, ela também desenvolve oralidade, porque ela ouve novas palavras, ela entende uma sequência, o que aconteceu antes, durante, depois. Então a contação de história auxilia muito nessa questão da oralidade. Isso, como a Clarissa falou, as crianças elas têm o primeiro contato com a oralidade, então elas já estão acostumadas ali desde a educação infantil a ouvir as histórias dos seus professores, dos seus familiares, antes mesmo dela ter o contato com a escrita. E essa parte de você conhecer a história, memorizar essa história, depois, mais na frente, ela vai ajudar as crianças nessa formulação da escrita, Como organizar uma narrativa, quais são os elementos, o que vem antes, durante e depois, os articuladores. Então, tem muita coisa envolvida que pode ser retirada de uma contação de histórias. Além disso, a contação de histórias e esse contato frequente com contação de histórias ajuda as crianças a manterem o foco. Porque, de repente, na primeira participação pode ser mais difícil para a criança, principalmente se o contador não estiver usando muitos elementos. Então, à medida que a criança vai tendo contato, ela vai aprendendo a focar para ela ouvir, para ela entender que ali está se passando uma história e que ela precisa prestar atenção para ela saber o que acontece. E esse momento de contação de história, principalmente quando você utiliza as imagens, como essa, vai ajudá-la a compreender alguns livros que são somente ilustrados. Eu já trabalhei com algumas crianças que pegaram um livro ilustrado e eles falaram que era o mais difícil, porque eles tinham que criar a história. Então, para alguns leitores, olhar um livro só de imagens não significa nada, porque ele tem que ir além daquilo que ele está vendo, Ele tem que compreender a sequência de fatos que estão sendo ali narrados através de imagens. Então, as imagens, a música, os objetos, eles vão ajudar muito a chamar a atenção desse leitor, dessa criança, para as histórias. E eles gostando de ouvir histórias, provavelmente eles vão também ter essa vontade de ler para repetir ou não aquilo que eles estão ali acostumados.
Além disso, a contação de histórias também auxilia muito na questão da criatividade e da imaginação, né? Porque dependendo do recurso que é utilizado, a criança ela precisa buscar na própria imaginação aquilo que está acontecendo na história, né? Porque não necessariamente ela vai ter o apoio de uma imagem. Isso, então tudo isso vai contribuir nessa formação do leitor, que é o que nós queremos que essas crianças se tornem, né? Bons leitores, leitores fluentes. Então várias técnicas precisam ser apresentadas para que a gente consiga captar o maior número possível de leitores, né? De crianças que queiram ler. Porque a leitura nós já sabemos que ela vai abrir janelas aí para qualquer área do conhecimento. Exatamente. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima semana, a gente vai apresentar outra técnica, outra estratégia que a gente pode utilizar em sala de aula para desenvolver aí a fluência leitora, formação de leitor. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.